Tá, é o seguinte, eu sei que quando tu vai procurar ideias, referências pra fazer a decoração do teu quarto, tu fica perdido, porque assim, são muitas opções e às vezes tu acaba salvando 1000 fotos lá no Pinterest, mas tu não sabe exatamente o porquê. Parece que uma referência tem uma coisa legal de um jeito, a outra referência tem uma coisa legal de outro jeito, e assim, tu fica confuso, tu fica perdido, porque são muitas opções para um quarto só. Então, nesse vídeo, eu resolvi trazer na prática algumas imagens que eu selecionei, que eu gosto no Pinterest, né, de quartos, onde eu vou te mostrar o que faz com que esses quartos sejam bonitos, acolhedores, aconchegantes e atemporais, tá? Então eu vou te mostrar imagem por imagem que eu escolhi aqui e explicar o porquê. Por que que funciona? Por que que é agradável? E assim, não tem o certo e não tem errado. Tu vai aplicar aquilo que vai fazer mais sentido para ti. Então, com esse embasamento que eu vou te trazer, tu já vai ter um norte para poder tomar melhores decisões com consciência na hora de montar o teu quarto. Combinado? E se tu caiu de paraquedas por aqui e não me conhece ainda, eu me chamo Gabriela, eu sou arquiteta. E aqui nesse canal nós falamos sobre como criar ambientes que contam as nossas histórias. Como criar espaços que não são genéricos, que não seguem modinhas, trends, nem nada do tipo. São espaços que nos representam e que continuam contando as nossas histórias. Então já deixa teu like e vamos direto ao que interessa. Vamos lá, eu quero que tu me diga no final qual foi a tua imagem preferida, tá? Porque assim, eu ainda não consegui definir qual que é o meu quarto preferido. São muitas opções legais. Tá, vamos lá. Então, essa primeira imagem, ela tá perfeita, tá? Eu amei esse quarto. Eu super passaria horas nesse quarto e essa cabeceira tá maravilhosa. Sério, olha essa cabeceira azul com linhas na vertical. Tá assim, ó, perfeita. O que que funciona nesse quarto, tá? Ele tem uma paleta de cores que é mais neutra. Ele tem tons de bege, de branco, de cinza. E essas cores mais neutras, elas ampliam o espaço. Agora, ela também faz um contraste com a cabeceira, que tem esse tom de azul mais escuro, o marrom, né, o terracota ali da almofada, do vaso de planta. Então essas cores mais naturais, mais terrosas, elas quebram esse lado mais neutro do quarto, que é a base dele, de tons claros, e traz um equilíbrio para o quarto. E também traz uma personalidade, né? E agora, o ponto principal desse quarto, para mim, é essa cabeceira. Porque essa cabeceira, ela é mais alta, se tu prestar atenção nela, ela é mais alta que o normal e ela tem um ladinho ali que abraça. Então, ela vai te passar uma sensação de acolhimento, de segurança, parece que tu tá num ninho, sabe? E assim, essa cabeceira também, ela tem essas linhas na vertical, que eu não sei se tu já viu algum outro vídeo aqui no canal, onde eu já falei dessa dica, mas usar a verticalidade ao teu favor num espaço pequeno vai te ajudar a ampliar a sensação desse espaço. Então, se tu tem um quarto pequeno, se tu trabalhar com uma cabeceira bem legal assim na vertical, pode ser que isso te ajude a ampliar a tua percepção do espaço. E, além disso, esse tecido tá maravilhoso, não só a cor, mas repara que tá num tecido, ele foi feito numa padronagem de linho. Então ela é uma padronagem que é discreta e o que chama atenção mesmo é a cor. Então, e é uma cor assim maravilhosa. Super teria essa cabeceira. E outro ponto também que é super legal nessa referência é a sobreposição de camadas. Se tu prestar atenção, a gente tem várias camadas. Olha só, tem o tapete, tem a roupa de cama, que a roupa de cama por si só já tem várias camadas. Tem o lençol de baixo, tem um lençol em cima, tem uma coberta, travesseiro, almofada, a cabeceira. Então assim, são muitas camadas diferentes com texturas diferentes. E essa é uma regra super básica e simples que vai te ajudar a deixar qualquer ambiente, não só o quarto, mas qualquer ambiente mais aconchegante. É justamente tu fazer essa mistura de camadas, de texturas no teu espaço. Agora, tem um outro ponto que também é super importante, é o uso de elementos naturais. Olha só esse vaso. Esse vaso, ele é feito, parece um barro, né? Ele traz um elemento mais barro, argila, junto com as plantas naturais. Então isso já está trazendo um toque de natureza para o teu espaço. Isso vai te ajudar a relaxar melhor, né, dormir melhor, por ter esse contato com a natureza no teu espaço de dormir, né, que é o quarto. E também tem outro ponto que é fundamental para o relaxamento no quarto, que é a luz indireta. E aqui nesse caso não tem abajur, tem uma vela. E assim, essa vela, além de servir como um ponto de iluminação, ela também traz um relaxamento. Ela também pode trazer, se for aromática, um cheiro, né? Um cheiro especial para o teu espaço.
Então, percebe que não precisa ser um abajur, não precisa ser uma arandela. Então, assim, se tu não tem uma tomada, se tu não tem um ponto elétrico, pode ir numa vela sem problemas, porque ela também vai trazer esse benefício, né, que é de iluminar o espaço e ainda assim vai perfumar o teu ambiente. E outra coisa é que essa luz baixa, não uma luz direta no teto, isso vai te ajudar também a reduzir, né, o teu estresse, tu entrar num estado de relaxamento, que é o que a gente busca quando vai dormir, né? E outra coisa que tá linda nessa referência é essa mesa lateral. Percebe que essa mesa, ela tem linhas retas e é de vidro e é escura. Então ela tá quebrando totalmente o lado rústico que tem, né, nesse vaso, por exemplo. Então ela traz um toque que é mais moderno e também traz uma leveza para esse espaço. Então, não precisa ser tudo igual, não precisa ser tudo do mesmo estilo. É legal tu fazer essa quebra, esse jogo de uma coisa numa linguagem e outra coisa em outra linguagem. Agora, essa outra imagem aqui, ela tá perfeita também. Eu acho que vai ser a frase que eu mais vou dizer nesse vídeo, tá perfeito. Porque, olha só, ela tá com uma paleta de cor mais suave, é um azul claro, né, que tá de fundo ali na parede, e isso cria um plano que traz até um ar de elegância, né? Parece um ambiente mais sofisticado e só pelo tom, tá? Um tom mais clarinho. E essa cor também, ela funciona como uma base neutra, porque ela vai admitir tu colocar qualquer cor ali. Olha só quantas cores a gente tem um azul, a gente tem um vermelho, a gente tem um amarelado. Então, tu consegue jogar com várias cores nesse espaço e sem ficar sobrecarregado. Então, cores mais neutras, como esse azul claro, vão te ajudar a estimular a tua tranquilidade nesse espaço, ficar mais desacelerado, né? Que é o que a gente precisa no nosso quarto. E outro ponto também que tá super legal nessa referência é essa roupa de cama. Ela tem uma composição de diferentes tecidos. Olha que tem uma peseira com uma textura azulada, tem uma coberta que tá com, parece um bouclé, alguma coisa assim, mais terracota. Então, é aquele jogo que a gente já tinha falado antes, né? De fazer esse jogo de composição de diferentes camadas. Então, ao longo do vídeo, tu vai ver que algumas dicas, elas vão se repetindo porque são fundamentos que funcionam, né? Na arquitetura como um todo. Então, não importa se é a referência A ou B, mas tu vai conseguir aplicar elas e tu vai ver elas aplicadas aqui em várias imagens, tá? E tem outra coisa também que não sei se tu percebeu, mas tá muito legal nessa referência, que são os quadros. Percebe que tem uma mistura de diferentes quadros? Olha só, a gente tem um quadro que é mais clássico, né, ali atrás da cama, e outros quadros que são mais modernos, mais abstratos do lado da cama. Então tu não precisa seguir uma linguagem específica, tipo, eu só posso colocar esse tipo de quadro no meu quarto. Não, tu pode fazer uma mistura. Então eu achei bem legal e, além disso, tem uma mistura ali de molduras, né? Olha, naquelas molduras ali mais contemporâneas, né? Tem uma que é com um tom mais amadeirado e outra que é preta. Então, assim, funciona super bem, tá? Se é o teu gosto, né? E tem um outro ponto que vai se repetir aqui ao longo de todas essas referências que eu vou te mostrar, que são os itens que estão à mostra na decoração. Então, presta atenção sobre aquilo que tu quer deixar aparente no teu quarto. Cuida para não deixar muitas coisas aparecendo, para não sobrecarregar esse espaço que preza pelo teu conforto, né? Que preza pelo teu relaxamento. Então é aquela coisa, né? Se o quarto é feito para descansar, não faz sentido tu ter 1 milhão de coisas aparentes, chamando bagunça e fora do lugar. Presta atenção naquilo que tu tá deixando aparente no teu quarto, tá? Esse aqui também, tá perfeito. Olha esse jogo de cores. A parede, ela é verde. E o verde, e esse verde tá lindo, né? E esse verde, ele cria então uma sensação mais sóbria, de relaxamento, de estado de espírito de paz, né? E também, além disso, a gente tem essa cabeceira que ela tá estofada num padrão diferente, né? Um padrão muito bonito, por sinal, e com esse tom mais avermelhado, mais terroso. Então isso, além de trazer textura para o ambiente, também faz um contraste, porque a gente está contrastando a parede elegante com essa cabeceira também elegante. Então é um tom mais claro com um tom mais escuro. E outra coisa também que tá maravilhosa é essa mesa de apoio. É uma mesa de apoio de madeira, então já traz esse lado mais rústico para esse quarto. E o abajur, olha só o abajur, ele tem uma cúpula que é mais clara, mas a base é mais escura
E tem esse toque ali, que eu acho que é uma cerâmica, enfim, que traz, né, uma estética mais artesanal. Então, isso tá quebrando a rigidez da madeira e funciona super bem. E esse quadro também tá maravilhoso, tá? Eu amo essa composição de quadros na lateral da cama, porque é um lugar que tu vai estar sempre olhando, né? Tu acorda, tu olha ali pro lado, tu vai dormir, tu olha ali pro lado. Então, se tu tem medo de fazer uma composição muito grande atrás da tua cama, se tu não gosta disso, essa é uma boa opção também, tá? Deixar na lateral da cama. E agora, tu já tá com o olhar mais atento, então tu já prestou atenção nas camadas da cama, né? Olha só essa diferença de camadas. A gente tem um tom, né, o terroso, o vermelho ali da cabeceira, a gente tem um tom mais bordô e vermelho nas fronhas, e olha a almofada, ela tem um tom de azul com um lençol que tem detalhes em amarelo. Então repara que a cor aqui, ela tá em destaque, ela tá ali para justamente fazer esse contraste com essa parede que é num tom mais clarinho, né, um verde mais suave. Então, eu acho lindo. Eu particularmente amo esse jogo de cores diferentes e que fogem do óbvio, né? Tá, agora esse quarto talvez seja um dos meus preferidos, tá? Eu amo cama de ferro. Eu acho a coisa mais linda do mundo, cama de ferro. Eu já tive uma e eu era apaixonada nela. Eu acho lindo, lindo, lindo. E quarto azul também é assim, ó, é um sonho. Eu ainda vou ter um quarto azul. Eu acho lindo. E assim, tá tudo perfeito, né? A gente pode só ficar parado aqui olhando essa referência por horas. E é isso. Olha, eu não tiro nada dela. Ela tá perfeita. Então, olha só, as paredes e o guarda-roupa ali, né? Todo no mesmo tom de azul. Então, isso traz uma continuidade pro espaço. Imagina se esse guarda-roupa tivesse num outro tom. Ele ia fragmentar esse espaço. Então, pintar tudo nessa mesma cor deixou tudo mais homogêneo, mais único, né? E também isso traz uma sensação de imersão no quarto. Tu tá vendo tudo como uma coisa só. Então, até o teto tá pintado no mesmo tom. Então, tu te sente abraçado, né, pelo espaço. E a cama de ferro, então, né, o ferro, ele traz esse contraste. Ele traz algo mais retrô, né? Algo mobiliário mais antigo, enfim, que faz esse contraponto, né, do ferro com o aconchego que o azul pode trazer. Então, outra coisa também, olha a roupa de cama. Ela é clara. Por quê? Porque o resto tá colorido. Mas assim, a roupa de cama é clara, mas as almofadas estão trazendo um toque de cor. Então, se tu puder investir em alguma coisa no teu quarto é mais branco, é mais clarinho, e tu quer investir em alguma coisa, investe numa almofada, porque assim tu vai conseguir trazer um toque de cor pro teu espaço e sem se arrepender depois. Porque se tu enjoar, tu tira ali, resolvido, sabe? Então, eu gosto bastante dessa composição de cores, assim, para as almofadas, e eu acho que essa combinação do azul com o amarelo, com o terracota e com o verde dessa luminária de teto, tá perfeito, tá perfeito. E outra coisa também é o tapete. Olha o tapete, a gente tem um tapete ali oriental, né, uma coisa mais envelhecido, e isso também traz uma história, né, traz uma personalidade para o ambiente e deixa esse quarto atemporal. Assim, outro ponto que tá bem legal nesse quarto é essa arandela na parede. Essa iluminação de parede e a do teto, elas têm um toque mais clássico, que faz um contraste com a mesa lateral, que é de madeira. Então percebe que o contraste, ele tá presente não só nas cores, mas também nos materiais. Então, sempre presta atenção se tu quer criar um contraste no teu quarto ou se tu busca coesão. Então, contraste através de diferentes materiais, diferentes cores, e uma coesão através de cores similares, né? Materiais similares que vão trazer essa continuidade visual para o espaço. Tá, esse quarto tá perfeito. Esse quarto tá perfeito. Olha essa cor. Ai, eu amo essa cor. Eu tinha pensado em pintar o meu escritório nessa cor até antes, tá? Eu acho lindo, 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 lindo. Essa parede em azul marinho, ela cria um drama pro quarto. Ela traz personalidade e profundidade pro teu ambiente. Então, se tu gosta disso, se tu gosta de um quarto mais ousado, se tu gosta de um quarto elegante, né? Esse é um tipo de cor que funciona super bem, tá? E essa cor, ela é o destaque. Então, como ela é o destaque, a gente tem que criar contrapontos para ela. Então, percebe que a gente tem uma mesa lateral, uma cômoda de madeira mais clara para fazer esse contraste com a cor mais escura da parede? Da mesma forma que a gente tem também ali, né, a roupa de cama mais clara e esse tapete também, que é um tapete mais clássico, né, enfim, mas que tem tons de azul, que estão na parede, mas também estão no tapete. E tem uns tons também meio rosa, meio vermelhinho, não sei. Mas
tá combinando super bem, porque tá criando esse contraponto, né, do branco com o azul, mas também traz essa referência do azul no tapete. E outro ponto que tá legal também nessa referência é essa cabeceira, porque essa cabeceira, ela tá lisa, ela tá simples e tá cinza, tá? E ela faz justamente esse contraste com o azul lá escuro do fundo. Eu acho que também uma cor um pouquinho mais avermelhada ficaria super legal, tá? Se é a intenção de criar um espaço mais ousado, né? Ela poderia ter um outro toque. Mas assim, é algo que não vai ter erro, não vai ficar enjoativo com o tempo. Claro, né? Volto a dizer, se tu gosta de azul, porque senão, se tu não gosta de azul e vai ficar olhando isso aqui todos os dias, não dá. Tá, essa referência aqui também tá perfeita. Olha só, aqui a gente tem uma base mais neutra, tá? Um quarto, assim, que tem personalidade, mas é uma personalidade mais calma, né? Uma personalidade mais tranquila, com lambris na parede, que é essa parte ali na vertical, né? Atrás da cama, com um tom mais cinza, uma cor mais... é um cinza clarinho, e meia parede no branco, tá? Então isso é algo que funciona super bem. Tu pegar e fazer meia parede num tom mais claro e a parte de cima, então, trabalhar com algo branco, né? Algo que não vai ter um erro de sobrecarga de informação. Inclusive, esses lambris eu já usei aqui em uma consultoria que eu fiz, vou deixar aqui o link do vídeo, que ajuda a ampliar a percepção do espaço num ambiente pequeno. Então pode ser uma boa solução, se o teu quarto é pequeno, fazer uso de elementos na vertical, mesmo aqui em meia parede, vai te ajudar a ampliar, né, essa percepção do espaço, porque tu tá elevando o teu olhar, né, para cima. Então é algo que funciona super bem e cria uma personalidade pro teu quarto também, né? Então, essa cama também, eu acho que é uma cama de madeira clara, então ela traz um toque, né, de sofisticação para esse quarto, com contraste dessas mesas laterais que tem esse toque de madeira um pouquinho mais envelhecida, né? Então, percebe que a roupa de cama não precisa ser só branca, tá? Ela tem uma base branca com o cinza e depois a pessoa ousou, né, nas cores ali no marrom, mas com diferentes texturas, né, e tonalidade de marrom. Então, essa é a dica, né? Faz um jogo de composição de cama com diferentes texturas, com diferentes tamanhos de geometria também, né, na textura. Então, repara que a gente tem uma diferença na padronagem ali, ó. A gente tem um edredom que ele tem um detalhezinho mais quadriculado, bem pequenininho, e o outro que tem umas formas mais orgânicas, geométricas, enfim, mais motivos florais, maior do que a textura que está embaixo. Então, além das cores, a gente pode trabalhar com essa diferença de tamanho de textura para trazer esse movimento para o quarto, para trazer esse jogo, né, esse ritmo para um quarto e deixar ele mais acolhedor. Aí outra coisa que tá maravilhosa nesse quarto também é a flor. Tá vendo a flor ali? Essa flor, ela tá criando um contraste, algo assim não esperado para esse espaço, porque tá tudo muito, né, marrom, tá tudo muito nessa paleta. E ela vem sendo assim algo não óbvio, ela é vermelha, então ela cria esse ponto de contraste nesse espaço. Então já fica essa dica, uma flor também pode ser um ponto de contraste no teu quarto. Sim, a flor tu também pode trocar, né? Então tu pode ter um dia uma flor amarela, depois de um tempo pode ter uma flor vermelha. Então é algo que dá pra tu ficar jogando com a cor no teu quarto e sem enjoar. Olha esse teto, sério, olha esse teto. Eu amei esse teto, perfeito, perfeito. Eu acho muito legal essa ideia de tu deitar e ver, olhar pra cima assim e ter uma sensação que tu tá sendo abraçado pelo teu teto. Eu gosto disso. Tem gente que faz até com papel de parede, tá? Eu acho legal. Acho ousado, mas acho legal. E esse amarelo, assim, ele traz uma sensação de sol, né? Parece que tu tá num ambiente alegre, tu tá num ambiente que te abraça, né? Que te motiva, dá vontade de acordar. Esse quarto aqui dá vontade de tu acordar e viver. Não sei tu, mas pra mim essa é a percepção que eu tenho dele. E ele nessa meia, né, meia altura ali em cima, ele tá vindo um pouquinho ali, bem no alinhamento das janelas, isso dá uma sensação de abraço, porque não é só o teto que tá pintado, a cor tá descendo um pouco e tá trazendo essa sensação de amplitude e de abraço pro espaço. Então, isso aqui é para quem é ousado, tá? Independente da cor, mas isso aqui a pessoa tem que ter muita personalidade e eu admiro muito, tá? Porque eu gosto muito, muito.
Inclusive, se tu quer fazer um quarto assim, pode me chamar, tá? Eu faço projeto de arquitetura, de interiores e consultoria de ambientes também, e vai ser um prazer poder te ajudar a criar um espaço assim, tá? Sério, pode me chamar. E outros espaços também, tá? Eu tô à disposição, tô aqui para te ajudar. É só me chamar aqui, vou deixar o link aqui embaixo, me chama e vamos transformar o teu espaço juntos. Agora, outro ponto também é que o que faz esse espaço ficar tão alegre, né, tão acolhedor com esse teto é o contraste com as paredes brancas. Então, isso amplia o espaço, porque as janelas também são brancas, né? Então, tu tem uma visão mais aqui, né, no teu campo de visão, na parte mais horizontal, branca, clara, e em cima, então, com um toque de cor, né, de personalidade para o espaço. E outra coisa também que tá maravilhosa aqui nessa referência é esse móvel, né? Esse móvel de madeira, sim, eu sou apaixonada, né? Eu amo antiguidades, eu amo essa composição do moderno contrastando com o antigo, né? E tá aí, o contraste, né? A gente já viu que pode ser com cores, o contraste pode ser com diferentes materiais e também pode ser com diferentes linguagens de objetos, né? Então, tu pode fazer um contraste com um móvel antigo com um móvel novo. Isso funciona super bem, tá? Eu amo, amo, amo. E a roupa de cama, então, neutra nesse espaço, né? Porque a gente já tem um toque de cor no teto e também ali no mobiliário na frente da cama. E a iluminação também super simples, né? Só tem um ponto de luz ali em cima. Provavelmente tem um ponto de luz na lateral, um abajur, alguma coisa assim. Mas menos é mais, né? Na iluminação aqui nesse caso. Agora, para quem gostou dessa ideia do teto colorido, eu também trouxe uma referência verde. Então, esse verde, ele traz algo mais como um foco. Percebe que mudou o sentimento do espaço? Aquele tu te sente mais alegre, né? Mais, vamos acordar para a vida. Esse aqui, para mim, ele passa mais um sentimento de produtividade, de criatividade. Pelo menos eu pintei o meu escritório aqui justamente buscando isso, para trazer mais esse lado criativo, esse lado de buscar, fazer, produzir, né? Então, isso também funciona para o quarto e para o teto também, tá? Ele cria um abrigo, parece um abrigo natural em cima da tua cama. Então traz, né, esses elementos de toque de cor que a gente encontra na natureza e que abraça, que acolhe. E percebe que nessa referência também não é só o teto que foi pintado, a gente tem um roda-teto também, que é aquela moldurinha ali em cima, que tá trazendo essa continuidade do teto para um pedaço da parede. Mas não precisa ser assim, tá? Pode ser só o teto pintado e as paredes num tom mais neutro, como um branco, por exemplo, um bege, que vai funcionar super bem também, tá? E repara que a cabeceira, ela tá quase inexistente ali, né? Tu sabe que tem ali por causa da textura dela, mas ela tá quase que na mesma cor do resto da parede. Então, para justamente trazer essa continuidade do espaço, né? Para não quebrar, para não fragmentar o espaço mais uma vez. A textura que vai trazer esse movimento. A gente tem uma textura ali nessa cabeceira e a roupa de cama, então, tá trazendo esse elemento desse verde que tá lá no teto também aqui para roupa de cama. Então, eu particularmente gosto bastante dessa conexão, né, desses pontos de cor em comum no mesmo espaço. Tá, talvez essa seja uma das minhas referências preferidas. Eu acho que sim. Porque ela tem uma composição, assim, ó, de várias cores, várias coisas que eu amo e que fogem do óbvio, tá? Então, vamos começar por essa parede. Essa parede tá num tom, assim, ó, elegante, maravilhoso, perfeito. Tá, assim, é meio um rosado, mas não é um rosa, ele não é um vermelho, ele não é um salmão, ele é, assim, ó, perfeito, perfeito. E tem muita personalidade. Então, essa parede, ela tá fazendo um contraste com todo o resto do quarto. Mas mesmo sendo um ponto de cor, essa parede, ela é mais leve do que o resto do quarto. Porque a gente tem outros tons de cor, com o azul, ali com o veludo da cortina, que tem um tom mais forte, né? A própria mesa lateral ali da cômoda, ela também tem um tom mais forte, que é o marrom, né, da madeira. Então, percebe que as cores, elas estão em harmonia entre si justamente porque elas trazem esse contraste entre os espaços, entre os elementos. Então essa cama com essa cabeceira curva, com camurça, tá assim, ó, ela tá suavizando as linhas retas que a gente já tem no espaço. Então a gente tem ali a curva da cabeceira, né, com essa camurça, em contraste com as linhas retas ali da mesa lateral, da cômoda, da linha reta ali desse estofado que a gente tem na janela.
Então, percebe que o contraste está presente através das linhas nesse espaço também. A cortina também, ela tá perfeita, porque ela tem esse material, né, que é um veludo algo mais pesado, né, e que acrescenta, então, essa textura para o espaço. Ela traz um ar também de teatro, né, não sei se tu lembrou disso, mas na hora que eu vi eu pensei, nossa, parece algo de palco, de teatro mesmo, então eu gosto disso, e traz essa sensação de acolhimento. E outra coisa também, né, que ela traz essa sensação de verticalidade, porque ela tá indo de cima a baixo. Então, isso ajuda a ampliar o espaço também. E agora eu acho que tu já tá com um olhar mais atento, então já percebeu que a gente tem alguns tons que estão se repetindo aqui nesse espaço, como a roupa de cama, que tem esse tom mais azul, que também tá ali no banco lateral, né, no estofado do banco lateral. Da mesma forma que a almofada que tá nesse banquinho lateral parece bastante também com a cabeceira da cama. Então, olha, teu olhar tá ficando mais treinado já, né? Então percebe que alguns elementos se repetem no espaço, algumas cores se repetem e outras não, e tá tudo bem, tá? Então percebe que nem sempre é tão óbvio assim o porquê que a gente gosta do espaço. A gente olha uma paleta de cor diferente, a gente olha uma referência e não sabe exatamente o porquê que a gente está gostando daquilo, mas quando a gente para prestar atenção em cada mínimo detalhe, tu vê que as coisas estão fazendo sentido porque elas estão em harmonia, porque elas estão em contraste, porque elas criaram algo com personalidade e a gente não sabe nem por onde começar, mas tá ali, a imagem já tá nos dizendo. Então, espero que isso esteja sendo bem útil para ti, tá? Depois me conta se foi, eu quero saber. Essa cabeceira também tá muito bonita, porque ela tem os módulos bem definidos, né? Eu acredito que seja um módulo na lateral, um módulo da cama e o outro módulo na lateral. Ela tem um tom aqui que eu acho que é meio esverdeado, meio acinzentado, alguma coisa assim, que por si só é o que traz a cor para o quarto. Então percebe que o quarto ele tem toda essa base mais clara, né? Tanto no mobiliário quanto no quadro, a arandela ali também tem uma base mais clara. O toque de cor ali tá na cabeceira, que não necessariamente precisa ter cor para ser legal, né? É uma cor mais escura, mas é uma cor mais sólida, né? Mas que ainda assim traz essa sensação de aconchego e até mesmo de modernidade para esse espaço. Porque, né, é um espaço moderno, mas daqui a 5, 10, 20 anos, ele vai continuar sendo bonito, tá? Ele vai continuar sendo atemporal. Porque não é pela modinha, é porque as coisas fazem sentido, porque funciona, porque é belo. E é justamente esse o segredo para tu criar um quarto que vai te abraçar hoje e amanhã, sem seguir essas modinhas que vão passar, tá? Não adianta, vai passar, tudo passa, tudo passa. As calças bocas de sino, elas eram abominadas até pouco tempo e agora eu acho que tá na moda. Não sei se já saiu da moda. Ah, enfim, tá, então assim, ó, né? Foca naquilo que tu gosta, foca naquilo que tu acha bonito, que tu não vai enjoar e que vai fazer sentido pra ti. Porque o resto passa. Tudo passa. Até a uva passa. Vocês não vão acreditar, mas acabou a bateria bem na hora que eu tava finalizando ali sobre, né, o que faz o quarto ser aconchegante, aquela referência funcionar. Mas eu vim finalizar o vídeo aqui na Tokstok. Olha só, eu já tô aqui vendo quartos, né, camas, itens de decoração do quarto, o que pode fazer o teu quarto deixar mais aconchegante. E então já vou gravar um outro vídeo aqui pro canal, falando dessas escolhas, né, de coisas que fazem sentido na prática aqui na Tokstok. Então, se esse vídeo fez sentido para ti, se tu gostou do conteúdo e quer ver também como que vai ser esse tour pela loja, né, o que eu vou te mostrar na prática, então, já te inscreve no canal, deixa teu like e me acompanha nas redes sociais, porque vai ser um prazer poder te ajudar a transformar a tua casa, o teu espaço através de consultoria ou até mesmo das dicas diárias que eu dou nas minhas redes sociais. Então, fica aqui o meu muito obrigada e te vejo no próximo vídeo, que vai ser o da Tokstok, tá?